E que tal hoje falarmos sobre um livro que é clássico tanto da literatura quanto do cinema? Hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre um livro que se tornou um dos maiores referências sobre quando as pessoas falam de livro de terror. Esse é uma das maiores referências que o povo faz. Não vou falar sobre um livro de Stephen King. Também não vou falar sobre um livro de Richard Matheson. Hoje eu vou falar sobre O Exorcista, do William Peter Blatty. Esse livro aqui foi feito, fizeram pedidos para mim poder fazer resenha sobre ele. Então eu falei, por que não? Então vamos falar sobre esse livro, não é mesmo? Para quem não sabe, O Exorcista, aquele filme da mocinha, a menininha possuída, ele originalmente é um livro, foi escrito na década de 70, fez muito sucesso nesse formato de livro, que depois de todo o sucesso que o livro obteve, ele foi passado para filme, poucos anos depois do seu lançamento. E o filme obteve mais sucesso ainda, um sucesso estrondoso, que foi até capaz de gerar um novo gênero dentro do gênero terror. Ele gerou uma nova categoria, que é essa categoria de exorcismos, que hoje em dia o cinema está saturado. Esse livro aqui é baseado em fatos reais. O que acontece aqui, claro, o autor pegou toda a história real, mas ele foi e a reescreveu à sua maneira, romanceando os fatos, claro. Ele pegou só a essência do que aconteceu. Agora, vamos à sinopse do livro. Para quem não conhece a história, é assim. A Regan McNeil é uma garotinha de 12 anos que leva sua vidinha normal. Ela é uma garota carismática, meiga, feliz, até certo ponto, já que a mãe dela, uma famosa atriz de Hollywood, Chris McNeil, ela está vivendo um momento conturbado na vida dela agora, já que ela está se divorciando do marido. E a pequena Regan está vivendo somente com a mãe. Tem pouco contato com o pai dela, já que ele é um pai mais ausente, que não liga para ela, se esquece do aniversário dela. Mas isso parece que não afeta a criança tanto assim, já que ela não demonstra muito apego a toda a situação. Mas claro, no fundinho isso já mexe um pouco com ela. E não é para surpresa da mãe que de uma hora para outra a menina, a pequena Regan, começa a se mostrar com um comportamento totalmente diferente de sua personalidade. Ela começa a ficar agressiva, começa a ficar introvertida, começa a agir estranhamente, isso sem contar os barulhos estranhos e na atmosfera esquisita que ronda toda a casa. Então os problemas só começam, pois a fim de tentar resolver tudo isso, a mãe da Regan, a Chris, se afasta um pouco do trabalho, que ela estava filmando um filme, estava nas gravações de um filme. Ela se afasta um pouco do trabalho e começa a levar a pequena Regan nos médicos, em todo quanto é tipo de médico, para poder fazer exames normais. E os médicos começam a perceber que não tem nada de errado com a pequena Regan, mas nada de errado aparentemente, mas a personalidade dela está muito mudada. E não é que a própria mãe se espanta quando ouve dos médicos que a Regan andou xingando durante os exames, falando obscenidades e coisas do tipo. Então tudo começa a ficar cada vez mais e mais pior, já que a Regan começa a mudar a personalidade drasticamente e começa a mostrar uma personalidade um tanto sombria e até mesmo assassina. E a história se dá a partir deste momento, gente. Aí todo mundo, quem não viu o filme ou leu o livro, pelo menos deve conhecer a história da moça, da menininha, então, que foi possuída por um espírito do mal, por um demônio, e que eles vão fazer o tal exorcismo nela. Mas isso é um ponto, eu digo que não é o ponto principal do livro. É uma grande parcela, mas não é o ponto principal do livro, porque aqui o foco do livro é o horror sobrenatural e o drama que a Chris passa sobre tudo isso, durante toda a história. A Chris, ela sofre demais com a pequena Regan se mostrando cada vez mais e mais submersa nessa doença misteriosa que assola ela e que nenhum médico consegue descobrir o motivo. E daí entra o ponto mais interessante de todo o livro, que é a dúvida que paira sobre o ar. A pequena Regan,
ela está doente ou ela está possuída por um demônio? O livro todo brinca com essa dúvida, faz com que a gente, nós, os leitores, ficamos com essa dúvida o tempo inteiro. A gente não sabe. Horas a gente pensa que pode ser que a menina esteja somente doente e que a aparelhagem da época não consegue detectar porque é uma aparelhagem mais primitiva. Horas a gente pensa que ela pode realmente estar possuída por um demônio. E o autor é muito esperto, pois ele defende os dois lados. Ele mostra argumentos que fazem com que ora um lado seja verdade, ora o outro lado seja verdade. E você em nenhum momento vai ter 100% de confirmação de qual dos dois lados é o certo. Se a menina está doente ou se a menina está possuída por um demônio. Aí é um show de cenas fortes, de personagens interessantes e de situações aterradoras. Aqui o livro é milhões de vezes melhor que o filme. O filme é muito bom, muito criativo, mas o livro, gente, ele está anos-luz à frente, porque aqui você sente o drama, você sente todo aquele clima de tensão mesmo ao longo da obra. Você sente que a Chris está fazendo o possível e que ela já está perdendo as esperanças, já não sabe mais como lidar com a filha. Você vê a pequena Regan mudando drasticamente a personalidade dela. Ela passa de menina doce, meiga e carismática para um ser sombrio, um ser assustador e até mesmo com um instinto assassino. E os acontecimentos vão aprofundando cada vez mais a história, o clima vai ficando cada vez mais sombrio, o clima vai ficando cada vez mais pesado e a história vai ficando cada vez mais macabra. Aqui a gente conhece um pouco mais o Padre Carras, que é o padre que ele é padre, mas ele também é psicólogo. E ele tenta avaliar o caso da Regan das duas maneiras possíveis, tanto do lado da ciência quanto do lado da fé e da religião. E a gente tem durante todo o livro esse paralelo, essa briga entre ciência e fé, entre medicina e religião. E é muito interessante isso daqui, porque faz com que você, leitor, não vá lendo e aceitando que vai estar aqui. Você vai lendo e fazendo a sua versão. Você escolhe o que você quer pensar sobre o que está acontecendo aqui. É você que decide. A Regan está possuída ou a Regan está doente? Eles estão fazendo o que é possível ou eles estão negligenciando para poder escolher somente um lado? Aí é onde que entra toda a história, porque a graça do livro é justamente essa, é você não saber 100%, não ter 100% de certeza do que está acontecendo aqui. Você não sabe se é possessão demoníaca, você não sabe se é doença, você não sabe se o Padre Carras está negligenciando a menina e está querendo levar ela só para o lado da doença ou só para o lado da religião. E a gente tem todo um mistério. Tem horas que você fica assim, roendo as unhas de tanto medo, de tanta aflição, porque tem cenas realmente tensas mesmo. E os personagens são muito bem desenvolvidos. O livro é fino. Pode dizer que o livro é fino. E a leitura passa rapidamente, porque a linguagem do Blatt aqui é uma linguagem leve, uma linguagem fácil, é uma linguagem que você consegue ler assim, facilmente, sem maiores empecilhos, sabe? É uma linguagem que flui, uma narrativa fluídica, e dá para poder ler tranquilamente. Mas eu recomendo uma coisa: não leiam esse livro à noite, gente. Eu fui ler esse livro à noite, eu fui inventar de ler o livro de noite. Aí eu levei mais ou menos uns 4 dias para poder terminar de ler esse livro. A cada noite que eu parava de ler o livro, eu terminava de ler o livro e ficava assim, olhando para os cantos, morrendo de medo de desligar a luz, porque o livro é assustador. É aquele tipo de livro que você vai lendo e depois que você acaba de ler, ele fica na sua mente. Você vai dormir e você começa a pensar no que está acontecendo, você começa a lembrar das cenas, você começa a pensar nas frases que tem aqui. Tem muitas frases de efeito nesse livro. Sabe aquelas frases que você lê assim, dá aquele baque, assim, aquela coisa? Aí quando você vai dormir, você começa a lembrar dessas coisas. Aí é um livro pesado. Não é um livro fácil, não. É um livro pesado, é um livro denso. Tem um clima muito tenso durante o livro todo. Até mesmo o começo, que não acontece nada de assustador ou sobrenatural. Comecinho, que eu digo. Antes das manifestações acontecerem, até mesmo o começo você sente aquele clima tenso já na casa deles. Porque começam com coisas pequenas. Barulho estranho que vem do porão. Objetos que desaparecem, aparecem no quarto da Regan. E passos que ouvem pela casa. Coisas pequenas assim. E também
o fato da personalidade da Regan, que vai mudando, vai mudando, vai mudando aos poucos, até que de uma hora para outra ela muda totalmente e se transforma em uma pessoa totalmente diferente do que ela se apresentou no começo do livro. Tudo isso contribui para criar esse clima assustador que o livro carrega, do começo até o fim. É um livro muito bem escrito, aquela narrativa assim que você lê, assim, você sabe que o Peter Blatt sabe encaixar as palavras, sabe? Ele sabe fazer aquelas ligações de palavras fazendo com que o texto flua, que você vá lendo, lendo, lendo cada vez mais e queira ler mais e mais. E sem contar que é uma história fantástica. Não leia esse livro como mero terror, não, gente. Ele tem terror, claro, tem horror psicológico, tem tudo isso, mas ele tem muito drama. A graça do livro é o drama que acontece aqui. É o drama psicológico, é o drama que a família passa, é o terror psicológico que está explicitamente durante todo o livro, e aquela dúvida cruel: ela está doente ou ela está possuída? Então, indico demais esse livro. Agora vamos falar sobre o filme. Para quem não sabe, e eu acho que duvido que tenha alguém que não saiba, esse livro, O Exorcista, virou filme. Um filme que foi adaptado pelo William Friedkin e pelo próprio William Peter Blatt para os cinemas em 1973. O filme fez um sucesso estrondoso, muito, muito sucesso mesmo. Tanto é que até hoje ele é tido como um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos. Mas aí que está o porém. Os dois, tanto o Peter Blatt quanto o diretor William Friedkin, eles queriam retratar o lado mais psicológico e mais drama da história. E o terror era para ficar mais em segundo plano mesmo. Mas o tema, pelo fato de ser tão pesado, acabou puxando o filme pro lado do terror. Aí não teve como eles escaparem. Foi aonde que o filme fez aquele sucesso estrondoso. E é o único filme de terror a concorrer ao Oscar de melhor filme. Até hoje, nenhum filme de terror concorreu ao Oscar de melhor filme, a não ser a adaptação cinematográfica de O Exorcista. A menininha que fez a Regan McNeil aqui, no caso é a atriz Linda Blair, ela concorreu ao Oscar de melhor atriz no ano que o filme foi lançado, pela atuação fantástica que ela deu ao interpretar a pequena possuída do filme, do livro. E ela surpreendeu bastante, sem contar também a própria atriz que fez a mãe da Regan, aqui no caso da personagem a Chris McNeil, eu não lembro o nome da atriz, eu acho que é Ellen... Desculpe, gente, mas eu não vou lembrar o nome da atriz que fez a mãe da Regan. Ela concorreu também ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu não tenho certeza se ela ganhou. Eu acho que ela deve ter ganhado, eu não tenho certeza, gente. Se vocês tiverem curiosidade, confiram aí pra vocês verem. Mas as atuações do filme são primorosas. A adaptação ficou muito fiel, muito, muito fiel mesmo. Claro, teve vários cortes, né? Porque todo mundo sabe, uma adaptação cinematográfica nunca é 100% fiel. Sempre tem cortes. Mas eles não modificaram nada. Eles simplesmente cortaram cenas que no livro tinham e que no filme não foram possível levar para o ar. Ou porque era forte demais, ou porque não contribuía para o andamento rápido que a história que o cinema exige, né? E aqui o filme é surpreendente, é assustador, mas eu indico que vocês leiam o livro primeiro. Porque é meio difícil, muita gente já deve ter visto o filme, quase todo mundo já deve ter visto o filme. Mas leiam o livro. O livro é excelente, é assustador, muito bom mesmo, e uma obra de muita qualidade que todo mundo deveria ler. E o mais legal do livro é você encarar ele não como um terror, mas como um drama. Leia ele sem expectativas. Não leia pensando que é o melhor livro que você vai ler. Não leia assim. Leia ele encarando como um livro bom. Garanto que você vai aproveitar muito a história desse jeito. Então fica a dica aí, pessoal. O Exorcista, um livro excelente, assustador e de alta qualidade. E você que chegou até aqui, clique aqui embaixo em gostei, põe um gostei aqui pra mim e se inscreve aqui em cima no canal para receber as atualizações dos próximos vídeos. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!